Como funciona o impeachment de um ministro do STF e por que isso não vai acontecer, pelo menos não por enquanto. Vou desenhar aqui todo o processo para vocês entenderem e nunca mais serem enganados por político picareta nenhum, vendendo um rito ou vendendo condições para o impeachment de um ministro do STF sem que elas existam. E também a conjuntura política que faz a gente chegar à óbvia conclusão de que esse impeachment não vai acontecer. E por quê? Quem é a principal pessoa responsável por pedidos de impeachment contra ministro do Supremo não andarem? A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar seu like, e também tá aí o link para você se filiar no Partido Missão. Para você se filiar é gratuito, mas se você quiser adquirir um plano de filiação em que você vai participar dos nossos eventos, em que você vai receber os nossos materiais e o mais importante de tudo, que você vai financiar as atividades do partido, principalmente nesse começo em que, como a gente nunca disputou a eleição, a gente não tem direito ao fundo partidário. Então todos os funcionários do partido, todos aqueles que estão trabalhando nas filiações, que estão trabalhando para construir os estados, que estão trabalhando, enfim, para manter o nosso partido de pé, estão vivendo das contribuições, das vendas de livro amarelo, das filiações principalmente. Então se filia aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia contra o ministro do STF, pode apresentar uma denúncia por crime de responsabilidade, da mesma maneira como qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment contra um presidente da República. Essa era a discussão que estava inclusive acontecendo da blindagem do Supremo, que queria limitar o número de pessoas que podem apresentar um pedido de impeachment. Lembrando que no impeachment da Dilma, nós mesmos protocolamos o pedido sem ser deputado, sem ter nenhum tipo de cargo. Bom, a partir da apresentação desta denúncia, existe um procedimento interno no Senado em que é feito um parecer por parte da advocacia do Senado e esse parecer é entregue pro presidente do Senado e o presidente do Senado decide se a denúncia procede ou se a denúncia não procede. Ele faz um juízo ali de admissibilidade. Diferente de um processo de impeachment de um presidente da República, e colocando aqui para vocês, todo esse rito, ele é determinado pela Lei 1079, que aliás foi a primeira lei que eu aprendi porque eu tinha que defender em entrevistas qual que era o crime de responsabilidade da Dilma, que era a pergunta que sempre faziam: quer derrubar sem crime, é golpe. Foi a primeira lei que eu aprendi, foi aquilo que me levou a me formar, ingressar e depois me formar no curso de Direito. Diferente do processo de um presidente da República, em que a Câmara ela julga a admissibilidade, ou seja, se aquela denúncia tem os requisitos mínimos para avançar, vai para o Senado e é o Senado que julga. Então, formalmente, a Câmara ela não julga o presidente. É óbvio que politicamente a Câmara julga. O deputado vota porque considera que o presidente cometeu crime, mas tecnicamente a Câmara é só um juízo de admissibilidade, se tem os requisitos mínimos para avançar e levar o presidente a julgamento. O presidente então é julgado pelo Senado. Bom, o impeachment de ministro do Supremo não passa pela Câmara dos Deputados, isso é uma coisa importante de esclarecer. Muita gente vem me perguntar: por que você não vota, não luta para pautar impeachment de ministro do Supremo? Porque eu não sou senador. O presidente da Câmara não tem o poder, ainda que eu fosse presidente da Câmara, não tem poder de pautar nem de levar em frente qualquer denúncia contra o ministro Supremo. O Senado julga a admissibilidade e o Senado julga o mérito. Então, tanto os pressupostos processuais, se cumpre a formalidade, como também o material, se houve crime, se o presidente é responsável pelo crime, é julgado pelo Senado. Bom, se o presidente do Senado entende que a denúncia ela é admissível, né, cria-se uma comissão especial do impeachment, recebida essa denúncia pela mesa do Senado. A comissão especial dá um parecer, né, se o impeachment do ministro do STF deve avançar ou não deve avançar. O parecer é uma coisa muito simples, se a denúncia deve ou não deve ser votada, deve ser objeto de deliberação. O parecer, então, pela rejeição ou pela aprovação, né, ele vai para o plenário do Senado, né? Então, o parecer ele é lido, publicado e incluído na ordem do dia, ou seja, no momento de votação. Ordem do dia é uma expressão muito comum no Congresso Nacional, porque você tem a fase na Câmara, por exemplo, de breves comunicados, que é basicamente para discursar. A ordem do dia é quando começam as votações. Então, a partir do momento que o parecer da Comissão Especial, que dá o parecer sobre o impeachment de ministro do Supremo, é lido, na sessão seguinte ele já deve ser pautado, submetido à discussão
e votação nominal. Se o Senado entender que a denúncia não deve avançar, arquiva, né, rejeita a admissibilidade, os papéis são arquivados e o processo acaba ali. Se o Senado admite a denúncia, o acusado é intimado e começa a fase de instrução. Então, esse processo, né, do presidente do Senado encaminhar para a comissão especial encaminhar para o plenário do Senado, é só a admissibilidade. Está dizendo que o ministro do Supremo se torna réu a partir desse momento. Antes desse processo, o ministro Supremo não é réu. Aí ele é intimado para apresentar a sua defesa, para produzir provas, chamar testemunhas e por aí vai. No julgamento final, para você condenar o ministro do Supremo à sua perda de cargo, isso exige 2/3 do Senado, que são 54 votos. Bom, o que acontece se o presidente do Senado não entender que aquela denúncia deve prosseguir e dar um despacho dizendo isso, negando o prosseguimento daquela denúncia? Os senadores podem recorrer ao plenário da decisão do presidente e levar a voto. O que o presidente do Senado faz então? Ele não decide, ele senta em cima, porque se ele decidir pelo não, os senadores podem levar para o plenário. Então ele simplesmente senta em cima. Bom, esse é o processo para derrubar um ministro do Supremo Tribunal Federal. E por que isso não vai acontecer? Pelo menos enquanto a gente não renovar 2/3 do Senado. Por causa de um acordo de Jair Bolsonaro. Isso mesmo, um acordo de Jair Bolsonaro. Davi Alcolumbre, depois que sai o Pacheco, vai disputar a presidência do Senado para o biênio de 25 a 26 que nós estamos vivendo. Muito bem. Em outubro de 2024, veja essa notícia, Jair Bolsonaro se reúne pessoalmente com Alcolumbre e faz um acordo para apoiá-lo, para que o PL não lance candidato próprio. Bom, todo mundo sabia, e Alcolumbre dizia isso abertamente, que ele não pautaria pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual foi o acordo, então, do Bolsonaro com Davi Alcolumbre? Que os senadores bolsonaristas tivessem cargos, eles tivessem comissões e tivessem mais assessores, mais cargos na mesa diretora. Cargo na mesa diretora, resumidamente, é você ter mais assessor e distribuir assessor entre os seus amigos, né, entre os seus colegas de partido. É basicamente essa a função da mesa diretora, além de você ter um carro oficial, uma sala própria e por aí vai. Então, essa foi a negociação, em troca de salas, de cargos e de presidências de comissão, que eu não tô vendo essas presidências de comissão trabalharem em nada de relevante, as comandadas pelo PL. Logo depois de ser eleito, o presidente Davi Alcolumbre dá a afirmação de que impeachment de ministros do Supremo não é a solução. O líder do PL, o senador Portinho, concede uma entrevista no dia 1º de fevereiro de 2025, dizendo que todo o PL vai votar no Davi Alcolumbre por causa do acordo de Jair Bolsonaro. O senador Carlos Portinho, do PL, né, será um eleitor, não é candidato a nada, né, não entrou no acordo da mesa, mas o senhor está apoiando esse acordo. Por quê, senador? Esse acordo foi costurado diretamente e pessoalmente pelo presidente Bolsonaro, junto ao futuro presidente Davi Alcolumbre, junto depois com a bancada toda do PL, que por ampla maioria concordou e não está errado. Neste mesmo mês, no dia 28 de fevereiro de 2025, Davi Alcolumbre diz que não vai pautar de nenhuma maneira. Aí você pode falar, mas eles poderiam não ter maioria para eleger um presidente do Senado. O PL poderia não conseguir construir maioria. Pois bem, é isso que a oposição faz. A oposição luta e, em regra, ela perde. Mas pelo menos teria mantido a sua coerência, o PL não teria se vendido por cargos e teria mantido uma posição de defesa de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e a principal pauta do candidato do PL deveria ser esta: não teve candidato porque fizeram um acordo para votar em Davi Alcolumbre. Então saiba, qualquer senador que diga que defende impeachment de ministro do Supremo, mas que tenha votado no Davi Alcolumbre, é um farsante, é um mentiroso, e é por isso que a gente precisa renovar 2/3 do Senado.